Ah, bom, aqui mesmo eu vou fazer uma outra função que a gente usa muito, que é a união da função soma com a função SE, que é o famoso soma C. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um intervalo de células, vou copiar aqui um intervalo de células. Eu tenho valores aqui, ó, no caso, que são maiores e são menores de 500, correto? Então eu quero fazer um cálculo, imprimir a soma total dos que são somente maiores que 500. Então eu quero o total dos maiores que 500, correto? Bom, nesse caso eu teria que fazer uma fórmula, se fosse manualmente, igual. Bom, 100 não é. Então esse aqui mais esse esse seria de trabalheira, né? Imagina se tiver 1000 números, 2000, uma planilha inteira para fazer aplicado, né? Como que eu faço isso? Uma função e dela C soma de acordo com um critério, de acordo com o teste que eu quero aplicar a um intervalo, seja ele qual for. Como vai funcionar esse? Vou procurar aqui soma. Já vou localizar ele aqui na então, soma C e vou clicar em próximo. Bem simples essa função. Dividida em três argumentos: o intervalo, critérios e intervalo de soma. Intervalo é onde ele vai testar, onde ele vai analisar os valores que serão somados caso sejam maiores que 500. Então esse deve ser o intervalo de célula que eu estou testando. Como que eu fiz isso? Bom, arrastei a janela para o lado, que às vezes ela está na barra de cálculos. Clico na caixa do argumento intervalo e seleciono o intervalo desejado. Bom, critério. Seria critério. Critério seria, por exemplo, um teste que eu faria. Por exemplo, maior de 500. É um critério? Critério. Critério. Só que tem um detalhe. Esse critério, ele tem que estar entre aspas duplas. Se eu colocar sem aspas duplas, por exemplo, se eu colocar 500, só tem um 500, vai imprimir ali. Como eu agreguei um parâmetro de conversão de maior, eu devo passar entre aspas duplas. Novo, duplo. E beleza. Então, o único detalhe, cuidado, sério. Abaixo, intervalo de soma, eu já tinha selecionado. Nesse caso, é exatamente o mesmo intervalo. Porque eu quero aplicar esse teste lógico sobre o intervalo que eu estou usando para analisar. Eu quero já que após a análise desse intervalo, todos os que forem maiores que 500 do próprio intervalo, tá aqui, ó, 5.007.
Então, a função soma-se, ela tem a função básica, né, de testar o intervalo, aplicar um critério e com base nesse critério, ele utilizar e aplicar sobre o intervalo a ser somado. Nesse caso mesmo. Isso pode ser diferente, né, pessoal? Pode estar aplicando lá, por exemplo, eu quero somar todos os aluguéis de um determinado apartamentos e não os de casa, por exemplo. Isso. Tá aqui como critério a palavra casa e aplicar o valor. Pessoal, continuando então aí com as funções do calc. Então, a função C, e essa função ela vai ser um critério específico. Tem também uma função e ela é utilizada também, mas para contar a quantidade de ocorrências de acordo com algum critério, que é a conte.c. Então a gente tem a função soma C, então ela soma valores de um intervalo relacionado com outro ou o mesmo de acordo com um critério. Ele soma valores, né? Aqui. E esse outro ele conta os valores. Então, por exemplo, eu quero saber aqui nessa coluna, na coluna C, do C intervalo de células aqui, ó, do C4 até o C32, quantos números ali são maiores que 500? Quantidade de números. Então, eu coloco aqui, ó, quantidade 500 e uso a função. Chamo ela funções, pesquiso ela ponto e já tá. Clico em próximo e eu tenho aqui então um intervalo. O intervalo é esse intervalo. Aí eu vou passar o critério, entre aspas, maior 500. Aspas, ele vai me dizer ali, ó, existem 15 valores maiores que 500 dentro desse intervalo. Se eu colocar aqui maior que 1000, um valor maior que 1000. Então, maior que 993. 3. Clicamos em OK, ele retorna o valor. Qualquer valor que eu colocar aqui, por exemplo, 1500, já passa a contar um novo valor. São funções bem fáceis. Pode quebrar um galho durante algum tipo de pesquisa ali. Contar ali quantos clientes da empresa devem uma determinada parcela. Contar. Lembrando que esses critérios eles podem estar relacionados tanto a números quanto a caracteres, né? Especifique isso aí na hora do critério. Bom, a próxima função, a gente vai fazer uma função, por exemplo, bem usada dentro do Calc ou até mesmo em outros aplicativos da mesma linha, que é o procura valor, né? Tem o procura, na verdade não é procura valor, é procura vertical e procura horizontal. Essa é uma planilha, a gente constrói uma planilha como base, eu já tenho ela pronta aqui, e a gente usa um sistema de busca, inclusive até eu ilustrei aqui. Ó. O código, o nome, tem o telefone e tenho também o endereço. Então eu quero construir um sistema código
nome, telefone e endereço. Eu vou usar como base o código, pesquisar por um número referente ao código, código 1001, e agora eu vou usar uma função que vai pesquisar, vai procurar esse valor dentro dessa planilha, procura vertical, lembra? Colunas, e vai retornar o nome da pessoa referente a esse código aqui. Eu vou fazer um select onde que eu vou definir um valor como base para ele buscar. Bom, para isso eu vou localizar então assistente de função, vou digitar ali procura, vou escolher o último da lista do busca, né, proc p, vou clicar em próximo e ele vai abrir o assistente de funções trazendo a especificação da função. Então é uma pesquisa vertical, referência às células indicadas, critério de pesquisa necessário, valor a ser encontrado na primeira coluna. Bom, então na verdade eu tenho que definir aqui basicamente algumas informações, como o critério de pesquisa, a matriz, o índice, e esse ordenação não é tão importante aqui. Mas esses três primeiros aqui são bem importantes. Por exemplo, critério de pesquisa. Critério é quem eu vou usar como base para ser a pesquisa. Por exemplo, vai ser o L5. Por que o L5? Porque é onde está o código da pessoa ou o código que eu quero usar como critério de base da pesquisa. Matriz. Matriz é a planilha. Correto? Índice. O índice é qual é das colunas que eu quero retornar com base nessa pesquisa que eu estou realizando. Então eu vou pegar o código 1001 e eu quero retornar quem? Que dado que eu quero retornar da tabela. Então esse é o índice. Como é vertical, é qual coluna que eu quero retornar. Então eu vou retornar a coluna do nome, que seria então a coluna número 2. Vou colocar o número 2, ele vai imprimir ali já o nome do valor ou o resultado do valor que a função vai retornar. Ok? Tornou ali exatamente Alice Miguel. Se eu for aqui e digitar um código ou apagar o valor, ele vai mostrar ali que não está disponível a informação. Pegar ali e colocar um código e der um enter, ele vai retornar qual é o nome da pessoa referente a esse código. Posso fazer a mesma coisa para o telefone, repetindo então. Clico na célula onde quero obter o resultado da ação, vou até o localizo a função que eu quero utilizar, clico em próximo e defino. Bom, primeiro, critério da pesquisa, valor de referência da busca. Matriz, onde ele vai buscar esse valor que eu estou utilizando como critério da pesquisa. E índice, em qual coluna está a informação que eu quero retornar. 3. 3. Porque 3 refere-se ao índice. Como eu tenho 4 colunas, cada uma recebe o índice. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4. Então eu quero retornar a coluna 3, referente ao telefone. Se eu colocar em vez de 3, 4, ele vai retornar o endereço. Se eu colocar 5, ele não vai retornar nada, porque não tem coluna 5. Então, telefone, ok. E para finalizar, eu faço a mesma coisa para retornar o endereço. Matriz, número, índice, ok.
Modifico então para testar 1003, eu consigo retornar quem é o usuário. Em relação ao PROC H ou procura horizontal, apenas se inverte a maneira na qual está estruturada a planilha. Por exemplo, eu passo o código, geralmente não é assim que a gente estrutura, né? O nome, ou seja, as linhas agora são telefone, endereço. Vou colocando os dados ali, né? Por exemplo, o código. Vou colocar 1, 2, 3, 4 códigos. Nome: Luiz. Ana, Júlia, Bianca e não, tá isso. O telefone 999 bonitinhos ali. O endereço, rua X, centro, Y, rua BR, rua J, número tal. Beleza. Vou criar aqui a função. Lembrando que agora os índices são linhas. Então, eu vou tomar como base, então, o código do 1. Eu quero retornar embaixo o nome da pessoa. Então, eu vou usar lá, então, this, proc, o valor, então, critério de pesquisa, a matriz, o número índice seria o número 2, essa linha. Continua a mesma coisa. Então, proc, critério, matriz, índice, agora no caso 3, retornar 8. Se eu trocar o índice para 2, melhor, o código, e já muda os dados como mudava o proc H ou o proc B. Essas são as funções do calc para nossa segunda parte do calc aí, funções.